Você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo que precisa ser investigado? Tem uma denúncia, um documento, um vídeo? Mande para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. A sua informação pode ajudar a revelar fatos importantes e a levar ao ar novas reportagens investigativas. As apreensões começaram pequenas. Aparentemente, casos isolados no interior da Paraíba. Um caminhão aqui, uma carga ali. Mas os investigadores perceberam um padrão que mudaria completamente o rumo da apuração. Ao cruzar as rotas, embalagens e formas de ocultação da droga, a polícia chegou a uma conclusão decisiva. Todas as cargas tinham a mesma origem e pertenciam a um único fornecedor com atuação interestadual. O que parecia apenas tráfico de drogas revelou algo maior. Uma organização estruturada em núcleos, com divisão de funções, setor logístico, distribuição no varejo e um núcleo financeiro preparado para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro do crime. Acompanhe agora todos os detalhes em mais uma reportagem do Norte Investigação. A cena impressiona. Dentro de uma residência de alto padrão, com arquitetura moderna, veículos de luxo na garagem e sinais claros de uma vida de ostentação. Policiais civis avançam rapidamente pelos cômodos. Em poucos minutos, o homem que vivia ali, cercado por conforto e segurança, é rendido e algemado. Levanta a mão aí, Joe. Mandado de prisão contra você, beleza? Trata-se de Jamilton Alves Franco, conhecido como Chocó, apontado pelas investigações como o principal fornecedor de drogas da Paraíba e de regiões estratégicas do Nordeste. A operação que levou até Chocó não foi simples nem rápida. Mais de 400 policiais civis participaram da ação, que ocorreu simultaneamente em diversos estados brasileiros. O objetivo não era apenas prender o líder, mas desmontar completamente a engrenagem de uma organização criminosa que operava como uma verdadeira empresa. Raciocina. Tem cofre aqui? Tem. Onde está seu cofre? Com setores bem definidos e atuação interestadual. E a gente conseguiu comprovar isso nas nossas investigações, na identificação do fluxo financeiro, não só nas apreensões propriamente ditas de drogas, mas toda essa investigação de dados telemáticos e dados financeiros, e conseguimos construir toda essa hierarquia e logística que ele fazia de distribuição aqui no estado. A história de Jamilton Alves Franco começa no sertão da Paraíba, mas ganha novos contornos quando ele se muda ainda jovem para o estado de São Paulo. É dentro do sistema prisional paulista que sua trajetória muda. Ali, ele entra em contato com integrantes da cúpula do PCC, organização criminosa conhecida por sua estrutura rígida e alcance nacional. Essa conexão lhe dá acesso a uma rede logística e operacional que seria fundamental para a construção do seu império. É muito importante que as pessoas entendam que a partir do momento em que você sabe o que vai ser feito com o seu nome, a partir do momento em que você o empresta, a partir desse momento você já está fazendo parte do crime. Se a sua participação ela é de menor ou de maior importância, isso o tempo vai dizer. Porém, com o passar do tempo, com a reiteração delitiva, consequentemente você passa a ser enquadrado no crime de organização criminosa ou associação criminosa. E aí surge um terceiro fator. O dinheiro, em muitos casos, ele acaba sendo apaixonante. As pessoas acabam ficando seduzidas pela vantagem ilícita, porém é uma vantagem muito fácil de você conseguir. E aí por esse motivo que você acaba entrando cada vez mais na seara criminal. E aí é aquele ponto. No primeiro momento você começou emprestando seu nome. No segundo momento você pode começar a disponibilidade de patrimônio. No terceiro momento você pode começar a ter uma função maior na hierarquia do crime organizado. E é quando que começou uma simples conta emprestada, passa a chegar num crime de tráfico de drogas, tráfico de armas ou coisas parecidas. Com o apoio dessa estrutura, Chocó passa a atuar como um elo estratégico entre grandes fornecedores e o mercado consumidor do Nordeste. As investigações apontam que ele organizava rotas, negociava carregamentos e coordenava o transporte de drogas em larga escala. Caminhões de empresas aparentemente legítimas passam a ser utilizadas como fachada, transportando entorpecentes escondidos em meio a cargas lícitas. Uma operação silenciosa, eficiente e difícil de detectar.
Ele é natural de Cajazeiras, mas foi radicado em São Paulo, certo? Ele já foi preso no sistema prisional de São Paulo por diversos crimes, inclusive roubo qualificado e tráfico de drogas, e lá ele ascendeu. E nessa ascensão dele, ele começou a distribuir, pulverizar drogas usando caminhões, né, com cargas lícitas, vale salientar, misturava esses entorpecentes nessas cargas lícitas e distribuía em todo o estado paraibano. Então ele era considerado por nós aqui da Polícia Civil como um dos maiores fornecedores de droga. Então ele usava esse modus operandi de distribuir e fazer essa pulverização nesses locais de varejo de droga, tanto do litoral ao sertão aqui na Paraíba. O esquema começa a ser desvendado em 2023, após uma série de apreensões no interior da Paraíba. Inicialmente, os casos pareciam isolados. O caminhão interceptado aqui, uma carga apreendida ali, mas os investigadores perceberam algo em comum. Havia um padrão nas rotas, na forma de ocultação da droga e até na embalagem dos entorpecentes. Ao cruzar essas informações, a polícia chegou a uma conclusão decisiva. Todas aquelas cargas pertenciam a um único fornecedor. As apreensões se tornaram cada vez mais expressivas. Centenas de quilos de drogas foram retirados de circulação, culminando em operações que interceptaram até 1 tonelada de entorpecentes de uma só vez. O prejuízo estimado ultrapassou os 100 milhões de reais. Mas para os investigadores, esses números representavam apenas uma fração do que realmente circulava dentro da organização, um indício claro da dimensão do esquema. O crime de tráfico de drogas é um dos crimes, dentre tantos outros que são praticados dentro da estrutura da organização criminosa. Dentro da organização criminosa, eu tenho tráfico de drogas, eu tenho lavagem de dinheiro, eu tenho tráfico de armas, em alguns cenários eu tenho roubo, eu tenho furto, eu tenho sequestro, eu tenho estelionato. Ou seja, eu tenho uma cadeia de crimes em que o crime de tráfico é um deles. Então, é óbvio que quando o Estado faz a apreensão de drogas, você gera um impacto na estrutura, mas esse impacto não é forte o suficiente para paralisá-los. Gera um transtorno, por óbvio, até porque as apreensões, quanto maior for o volume, maior é o volume financeiro que eles tiveram como prejuízo, porém, todavia, não é um baque suficiente para pará-los, porque existem outros crimes que são praticados em cadeia. Ao aprofundar a investigação, a polícia identificou que o grupo não era apenas uma rede de tráfico, mas uma estrutura organizada em núcleos, com divisão clara de funções. Enquanto um setor cuidava do transporte e da logística, outro era responsável pela distribuição no varejo. No topo, um núcleo financeiro altamente sofisticado controlava o fluxo de dinheiro. E foi justamente esse setor que revelou o verdadeiro tamanho da organização. Esse foi o nosso foco. Foi no tripé, certo, criminoso dessa organização, que era justamente desarticular essa logística de transportes, essa cadeia alimentar de transportes de entorpecentes, desarticular todo esse varejo aqui no estado da Paraíba e também, principalmente, cortar o fluxo financeiro dessas OCRIMs, né, dessa organização criminosa em especial. Nesse núcleo financeiro, a atuação de Giovanna Parafati chamou a atenção dos investigadores. Ex-bancária, ela utilizava seu conhecimento técnico para movimentar grandes quantias sem levantar suspeitas. Por meio da empresa G Parafati S Administrativos, além de contas em nome de terceiros, ela pulverizava recursos, dificultando o rastreamento e dando aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, milhões de reais passaram por esse esquema. Outra peça fundamental era Nayara Bachitello, médica com atuação no Mato Grosso. De acordo com as investigações, ela operava como um elo estratégico na circulação de recursos, funcionando como hub financeiro em regiões próximas à fronteira. Sua posição geográfica e sua formação facilitavam a movimentação de valores ligados ao tráfico internacional, ampliando ainda mais o alcance da organização. Mas o ponto mais sensível da investigação foi a descoberta de que o grupo havia ultrapassado o universo do crime tradicional e avançado sobre estruturas do próprio Estado. Empresas começaram a ser utilizadas como instrumentos de lavagem de dinheiro por meio de contratos públicos. O crime organizado, ele acaba utilizando desse mecanismo por um motivo muito simples. Você acaba conseguindo, de alguma forma, camuflar a origem, camuflar o verdadeiro dono, atribuindo a titularidade dos bens a um terceiro. E por muitas das vezes esse terceiro não consegue justificar, através do comprovante de imposto de renda, por exemplo, a origem dos bens. E aqui, para ficar muito didático, não tem como.
uma pessoa que declara em seu imposto de renda que é assalariado de um salário mínimo ter em seu nome um patrimônio milionário. A conta não vai fechar. E é exatamente nesse motivo em que eu começo a entender a possível existência do crime de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, e aí acaba que os crimes vão um vai puxando o outro. Acaba sendo um efeito dominó. Um dos casos mais emblemáticos envolve a AF Amaro Construções, que mesmo sem possuir funcionários registrados ou estrutura operacional compatível, recebeu milhões de reais em recursos públicos. Segundo os investigadores, esses contratos serviam como fachada. O dinheiro, após ser liberado, era desviado e incorporado ao esquema criminoso. Nesse contexto, surge o nome de Luciano Moraes, apontado como um dos beneficiários diretos desse mecanismo. Trata-se de uma estratégia sofisticada que transforma recursos públicos em capital para o tráfico, dificultando o rastreamento e ampliando o poder financeiro da organização. Além disso, a investigação identificou a atuação de uma empresa sediada em Goiás, que, apesar de possuir apenas um funcionário, movimentava valores milionários em transações suspeitas. Os indícios apontavam para um esquema mais amplo, envolvendo fraudes em licitações e o uso sistemático de empresas de fachada para dar aparência de legalidade a recursos ilícitos. Para os investigadores, esse caso revela uma transformação no perfil do crime organizado. Não se trata mais apenas de grupos que operam à margem da lei, mas de organizações que se infiltram na economia formal, exploram brechas legais e utilizam estruturas legítimas para expandir suas atividades. Um modelo que torna o combate mais complexo e exige ações cada vez mais integradas e sofisticadas por parte das autoridades. Com a deflagração da Operação Argos, a Polícia Civil tenta agora desmontar completamente essa engrenagem. Foram dezenas de prisões, bloqueio de mais de 100 milhões de reais, apreensão de imóveis de luxo e veículos de alto padrão. Um golpe direto em uma organização que operava como uma empresa, mas que tinha na base de sua fortuna o tráfico de drogas e a capacidade de transformar crime em poder. Uma investigação que revela não apenas um esquema criminoso, mas um alerta sobre até onde o crime organizado pode chegar. As pessoas envolvidas no crime organizado, elas sabem que quando esse dinheiro entrar numa conta bancária, a partir daquele momento já vai ser possível de rastreá-lo. Seja de quem depositou ou seja para quem será transferido esses valores. Transferências bancárias acima de 1 milhão, o COAF, a instituição financeira precisa comunicar ao COAF, exatamente para que ele vá averiguar para saber a origem do dinheiro. Não necessariamente será de uma origem lícita, mas obrigatoriamente haverá uma averiguação para saber se de fato tudo que está acontecendo ali está lícito, e se estiver lícito não tem por que investigar. Caso contrário, a investigação acontecerá. O caso expõe um retrato preocupante da transformação do crime organizado no Brasil. Já não se trata apenas de grupos que atuam à margem da sociedade, mas de organizações que aprendem a se infiltrar na economia formal com estratégia e inteligência. Quando empresas passam a ser usadas como fachada, quando profissionais com formação técnica entram na engrenagem e quando há indícios de uso de contratos públicos, o problema deixa de ser apenas policial, passa a ser institucional. Isso revela falhas graves nos mecanismos de controle, fiscalização e transparência que deveriam impedir que recursos circulem sem rastreabilidade, sem questionamentos. A sofisticação financeira dessas organizações mostra que o combate ao crime precisa ir além das apreensões e prisões. É necessário seguir o dinheiro, entender os fluxos e fechar as portas que permitem essa infiltração. Mais do que uma operação policial de grande porte, essa investigação acende um alerta sobre até onde o crime organizado pode chegar quando encontra brechas no próprio sistema. E olha, daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte, viu? Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina na palma da mão, com clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida.
QR Code aí na tela, hein? Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, é preço promocional de R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. Agora é hora de ver os destaques da semana no Brasil e no mundo. Fique de olho no Norte. E aqui em Rondônia, o governo do estado, em parceria com a Emater e o Banco da Amazônia, abriu acesso ao crédito rural para agricultores familiares aqui do estado. O objetivo é reduzir o tempo de espera desses produtores ao financiamento rural. De acordo com o governo do estado, com esse novo acordo, assistentes rurais, a partir de agora, podem emitir e elaborar propostas de financiamento direto da propriedade, sem sair do local, utilizando ferramentas digitais. Justamente com isso, a medida faz com que o processo deva ser encurtado e agilize ainda mais o acesso ao crédito rural. Ainda segundo o governo do estado, o produtor pode ter acesso a financiamento de 15, 12 e até 20 mil reais, que tem ali uma renda mensal de 50 mil reais por mês. E claro, a proposta é agilizar esse acesso ao crédito rural, que pode ser usado em diversas atividades: pesca, extrativismo e outras atividades que são realizadas pelo produtor rural aqui em Rondônia. Aqui no Tocantins, o Sebrae está ofertando o MEI Caminhoneiro, uma iniciativa criada para incentivar a formalização de trabalhadores autônomos. Esta modalidade oferece condições diferenciadas em relação ao modelo tradicional. Enquanto o microempreendedor individual comum pode faturar até R$ 81 mil por ano, o caminhoneiro pode alcançar uma receita bruta anual de até R$ 251.600, atendendo melhor às particularidades da atividade. Além disso, a formalização garante benefícios importantes, como a emissão de notas fiscais, acesso a crédito e cobertura previdenciária pelo Instituto Nacional de Seguro Social, assegurando direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Aqui em Campina Grande, a programação oficial do maior São João do Mundo, edição 2026, foi anunciada nesta semana. Serão mais de 100 atrações que devem se apresentar durante os 33 dias de festa, com início no dia 3 de junho e encerramento em 5 de julho. Uma das grandes novidades é a participação do rei Roberto Carlos, agendada para o dia 14 de junho. Outros nomes como Henrique Juliano, Solange Almeida, Wesley Safadão, Marisa Monte também estão confirmados. Além dessas atrações, o evento conta ainda com grandes destaques para quem quer curtir o melhor do forró e da música nordestina, como Elba Ramalho, Flávio José, o Projeto Dominguinhos, Dorival Dantas, tem ainda Xande Avião e Fagner. A festa é bastante diversificada e oferece também opções para todos os públicos. O maior São João do mundo é gratuito e conta com uma área que comporta mais de 75 mil pessoas. A expectativa esse ano é que a festa tenha 3,5 milhões de visitantes. Outra novidade é a instalação de telões para a transmissão dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. De Campina Grande, na Paraíba, Manuel Cândido para o Norte Investigação. Muito obrigado por sua audiência do Norte Investigação. Continue participando. Olha o nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana voltamos com mais uma investigação exclusiva. Estamos também no site norte.com.br e em todas as redes sociais. Até a próxima.